Mandamentos. E hoje, na verdade, o nosso estudo, a inspiração que o Senhor deu para nós é: amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Santificai-vos. Então, o nosso estudo é o santificai-vos. E o Senhor nos levou a pensar nas bases da santificação como os 10 mandamentos. Esse livro, A Ternura dos 10 Mandamentos, que eu tenho dividido com vocês. E é interessante que nós estamos na metade. São 10 e hoje nós vamos estudar o 5º mandamento. Então, o autor diz assim: olha, se você escrever os 10 mandamentos e numa folha e dobrar essa folha, o 5º mandamento ele está na dobra. E este 5º mandamento está também na dobra da nossa vida. Numa coisa que divide a nossa vida em 2. Então, nós vamos lá para Êxodo. Vocês já sabem, né? A gente sempre começa lá. Êxodo no capítulo 20. Uma coisa que nós temos percebido é a importância do verbo que Deus emprega para dar cada mandamento para nós. Vamos dizer assim, não cada mandamento, mas cada ordem. São ordens para que a nossa vida esteja em ordem. E ele fala assim, olha, semana passada nós falávamos a respeito do sábado, né? Então, qual era o verbo quando nós falamos do sábado? Lembrar. Lembra-te do sábado. Esse era o verbo. Lembrar. Então, o que é o verbo? O verbo é a ação. Qual é a ação que eu tenho que ter? Me lembrar. Agora ele vai falar, olha, no versículo 12, honra. E não é um substantivo. Então, a honra, eu dou a honra. É um verbo, honra, que vem de honrar. Então, qual é a atitude que nós vamos ter? Honrar. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, eu quero falar com vocês a respeito desse princípio. Antes da gente ir para a parte do pai e da mãe, a gente precisa ter na nossa vida esse princípio bem marcado. A Bíblia diz assim: preferi-vos em honra. Porque a gente tem a tendência de sempre preferir a desonra. Então, se eu vou falar do Vinícius, eu vou falar mal do Vinícius e não vou falar bem. Você já viu alguém falando bem de alguém? É muito mais fácil a gente ouvir alguém falando mal. Falando dos defeitos, falando das falhas, falando dos esquecimentos. A minha filha esses dias me perguntou assim: mãe, você já esqueceu alguma coisa? Eu falei, como assim? Esqueceu de fazer, esqueceu. Eu falei assim, sim, sempre estou esquecendo. Mas por quê? Porque eu estou sempre lembrando, olha, você está esquecendo isso, você está esquecendo aquilo. Ela quis saber, você é tão perfeita assim? Você já esqueceu? Né? Ela quis ver a minha vulnerabilidade. Porque nós estamos sempre potencializando o que é mal. Você, quantas vezes viu uma mulher falando bem do marido? Falando bem. Porque a gente também tem essa questão de não ficar falando bem para não fazer propaganda, não é? Aí eu não vou. Então, aí a gente prefere falar mal. Só que falar bem não é pecado. E falar mal é. Então a gente prefere a desonra. E dentro da nossa vida, eu gosto de uma música da Fernanda Brum, que ela fala assim: Espírito Santo, toma minha mente, toma o meu coração, toma meu ventre. Depois ela fala: Espírito Santo, toma meu corpo, toma minha casa, toma minha família, toma meus filhos. Então ela vai do macro para o micro. Nós precisamos primeiro entender a noção de honra no macro. Então quem eu preciso honrar? Eu preciso honrar a Deus. Lá em Provérbios 3, no versículo 9, fala assim: honra ao Senhor com as primícias da tua renda. Vamos ler lá, porque eu tropeço nos termos e eu gosto do termo bem certinho. Então, lá em Provérbios, no capítulo 3, Provérbios 3, 9, diz assim,
ó. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos das suas plantações. Os seus celeiros sempre ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, quer dizer, o que eu tenho que fazer quando eu vou ofertar a Deus? Primeiro, eu vou dar o primeiro. A primeira coisa que eu vou fazer é ofertar a Deus. Por que, Thaís, que tem que ser o primeiro? Porque isso é honra. Ofertar é bacana, mas ofertar primeiro é honra. A primeira coisa, sabe o primeiro pedaço do bolo? É para quem você honra mais. Então ele está falando aqui um princípio de honra. Na nossa casa, aí a gente vai começando a chegar perto desse mandamento. Nós temos tido o princípio da honra empregado na nossa casa? A primeira pessoa que eu vi falando a respeito disso foi a Debbie Tyres, que ela fala daquele livro da mesa. Esqueci o nome do livro agora. Mas ela fala da importância da mesa dentro do lar. Então ela fala que ela estava orando e perguntando ao Senhor, por que tantos divórcios? Senhor, por que tantos divórcios? Por que tantas famílias destruídas? Por que, Senhor? Nos Estados Unidos, 70% naquela época que ela estava escrevendo, 70% das pessoas que se casavam se divorciavam. E ela foi questionar o Senhor e Deus deu uma visão para ela. Ela viu uma mesa. E ela falou, nossa, eu não estou entendendo, uma mesa. E aí ela foi ver a mesa na Bíblia. O que a mesa tem na Bíblia? Quando Moisés vai fazer o tabernáculo, ele constrói uma mesa. Veja que interessante. E aonde estava o pão que representava a presença? O pão da presença estava sobre a mesa. Então, aonde está a presença de Deus dentro do nosso lar? Na mesa. Quando nós nos sentamos juntos na mesa. E quantas famílias já não comem mais na mesa? Um come no quarto, o outro come na TV, come com o celular na mão. Quantas vezes eu vou em restaurante e eu vejo crianças com o celular na mão? É uma regra básica. Nós vamos o que fazer na mesa? Conversar. Nós vamos conversar e esta é uma responsabilidade de quem? Pôr a mesa. Da mulher. Essa é uma responsabilidade da mulher, porque se seu marido for pôr a mesa, mulher, eu vou te falar o que ele vai fazer. Ele vai jogar prato e se bobear ele joga colher, porque pra que garfo e faca? Colher é uma só, garfo e faca são dois. Se ele tivesse que lavar aquela louça, ele faria isso. Porque o marido é prático, ele é objetivo. O que a mulher faz quando ela vai arrumar a mesa? Ela vai pôr uma toalha, ou ela vai pôr um lugar americano. E aí ela vai pôr um prato, se bobear ela põe todos os pratos iguais, os talheres todos bonitos, os copos, aquele copo trincado, para um copo, para outro caneca trincada, não. E aí aquele lugar se torna um lugar convidativo, para que todos estejam reunidos. E qual é a importância disso? É tirar uma foto e botar no Instagram? Tirar uma foto e botar no Facebook? Minha mesa, aí passa a refeição inteira vendo os comentários dos outros. Não. O objetivo é honrar a minha família. Ama ao próximo, amor a quem está próximo. Se vem uma pessoa de fora comer na sua casa, você vai usar as melhores louças. Por que com os seus próximos você não usa o princípio da honra? E isso é servir. E serviço é honrar. A mulher precisa empregar esse princípio dentro da casa. E aí nós vemos lá em Provérbios que o marido se levanta
levanta e a louva, dizendo: todas as mulheres procedem bem, mas você é melhor do que qualquer uma delas. Por quê? É uma promessa. Se eu for essa mulher, eu tem vezes que eu chego e falo assim: ó, Senhor, aquela promessa lá que eu preciso ser honrada, porque eu preciso disso. Eu preciso de um reforço dos filhos, do marido. Vocês entendem que nós precisamos empregar o princípio da honra dentro do nosso lar? O que é o princípio da honra? Uma casa gostosa, uma mesa posta, refeições. Nós estamos perdendo isso. E aí, por que nós estamos perdendo isso? Nós não somos, à vista dos nossos filhos, dignos de honra. A mulher que os filhos, a mãe, o pai, que os filhos já saíram de casa, precisam ter uma mesa posta para os filhos quando eles vêm. O seu filho chega na sua casa, você põe a mesa. Por quê? Porque você está empregando o princípio da honra. Dá trabalho? Ô louco, trabalho que dá. É chato? Misericórdia. Mas se fosse fácil, não seria um mandamento. Deus não precisou mandar cada um de nós nos divertirmos, dormirmos. É um mandamento porque é algo que vai empregar esforço de nós. E aí, quando nós criamos esse ambiente, porque eu estou falando de pais, então eu estou falando do pai que você é. Nós criamos um ambiente propício para sermos honrados. Para empregarmos, para que os nossos filhos tenham condições de serem abençoados. Eu falo muito para as meninas: quem honra pai e mãe não morre cedo. Eu não falo vive muito tempo, eu falo: meninas, desonra pai e mãe, morre cedo. Eu não estou falando que todas as pessoas que têm uma morte prematura desonraram os seus pais. Mas eu estou dizendo que pessoas, porque eu acredito na vida, que pessoas que desonram os seus pais correm o sério risco de morrerem cedo. Abrem uma porta, porque o pai geralmente faz o quê? Orienta os seus filhos. Se os seus filhos devolvem isso em honra para você, glória a Deus. E ainda falando em nós enquanto pais que somos, não podemos trocar, inverter os papéis com os filhos. O seu filho não é seu confidente. O seu filho não é seu colega, seu amigo. Existem problemas seus e do seu marido que o seu filho não pode saber. Porque fere a imagem, o princípio de honra que ele tem do pai. O marido fere o princípio de honra que ele tem da mãe. Você não pode trocar os papéis com o seu filho de uma maneira que você seja refém dele, em que você não sinta a liberdade de assisti-lo em um momento em que ele está em erro. Que você não chegue para ele e fale assim: eu sou a sua mãe e você não vai fazer isso. Eu sou seu pai, você não faz isso. Você tem que ter isso muito claro. Quem é pai e mãe está aqui. O filho cabe o quê? Obediência. Mas nós temos que ter o quê? A liberdade. Então muitas vezes acaba trocando o papel. Eu não vou falar isso para ele porque ele é bom, ele me ajuda. Tem que falar. Por que tem que corrigir o filho? Para ele não sofrer. Por que a irmã Nair corrige o filho dela? Porque ela sabe o que vem depois da curva. Vera, eu e você, as meninas tão novinhas, né? A Juju, percebe como que elas estão? Perdidinhas, se elas são crianças, se elas são... O que a gente faz? A gente, olha, assim não. O erro que eu falo assim: Ana, eu crio você para errar menos do que eu errei. Eu errei na minha adolescência. E eu sei o sofrimento que traz. Então, filha, eu quero que você erre menos. Porque eu sei. Eu não vou falar que eu fui perfeita. Eu vou falar: filha, é porque eu errei. Não é, Ju? A gente não quer que passe pelo que a gente passou quando errou. Graças a Deus, meus erros não tiveram consequências graves, mas poderiam ter.
quantas vezes sentei em rodinha na frente da escola. Não é o que eu quero para Ana. Porque eu sei do perigo. Poderia não ter acontecido, poderia ter acontecido. São instruções. Se eu troco de papel com a Ana, aí eu preciso que a Ana me ajude, eu preciso que a Ana... Eu vou instruir a minha filha? Quem vai instruir? Se eu, que sou mãe, não conseguir instruir a minha filha, quem vai instruir? Alguém de fora. Não ama como eu. Uma pessoa da rua não ama como eu. O que vai acontecer com os nossos filhos? Vão quebrar a cara. Então, quem é que tem que instruir? Filho, pai e mãe. Por quê? Princípio. Quando eu dou a instrução para o meu filho, eu estou amando. Princípio. E aí nós vamos agora falar de filhos. Vamos dar uma olhada lá em Jeremias 6:16. Porque agora nós somos pais, mas a dobra da nossa vida, nós vamos voltar um pouco quando nós éramos o quê? Filhos. Quantos de nós já perderam os seus pais? Né? Já perdi meus pais, já se foram, não tenho mais a oportunidade. Alguns talvez vão dizer assim, graças a Deus, porque era terrível. Era um homem horrível, era uma mulher horrível. Jeremias 6:16 diz assim: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas. O que é encruzilhada? São divisões, né? Encruzilhadas são lugares em que eu posso tomar um caminho ou outro. Eu tô com o carro, chego numa encruzilhada, eu tenho outros caminhos a tomar. Ponham-se na encruzilhada e olhem. Perguntem por quê? Pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-o e acharão descanso. Quem sabe do caminho antigo? O antigo. Quantas vezes eu tive uma filha da idade da Ana? Nunca. Nunca. E mesmo quando a Maria tiver a idade da Ana, vai ser diferente. Quem pode me auxiliar com isso? Quem já passou. Pergunte pelos antigos, como que eu posso fazer isso? Esse é um princípio de honra. E nós estamos ainda falando de pais que são bacanas. Então pergunte. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que veio muito forte na minha mente, e nem é o autor que fala. Unam dentro do lar de vocês as duas famílias. Liguem as duas famílias. Eu falo muito para as minhas filhas, vocês têm uma sorte maravilhosa, que tanto a família do pai quanto a família da mãe, todo mundo é crente. Então vai fazer um churrasco lá, é só música evangélica, todo mundo, não é farra, não é... vai fazer aqui? É a mesma coisa. Posso deixar lá? Posso deixar aqui? Está todo mundo na mesma fé. Difícil isso. Mas mesmo quando não está, o princípio da honra, ensinar que o seu esposo, que a sua esposa precisa honrar a família dele, é querer que ele vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Homem, principalmente nós mulheres, não tem muito essa vibe de casa de mãe. Pode ser que alguns mudem. O meu marido, eu falo, Wagner, ligou para sua mãe? Vamos lá, sua mãe? Dá uma atenção lá. Ele nunca precisa, porque eu vivo com a minha mãe. Adoro ir na casa da minha mãe, ela vem na minha casa. Ele não precisa me lembrar disso, mas muitas vezes eu preciso falar, amor, e na sua folga, que dia que nós vamos na sua mãe? Por quê? Porque eu quero que ele vá bem. Tem dia que a minha sogra é muito sogra? Ai, se ela assistir essa aula. Tem dia que eu falo, ai, hoje a senhora tá muito sogra. Às vezes ela mesma fala, eu tô sogra hoje. Eu falo, tá.
Às vezes eu falo, ai, cadê o Emerson para dividir essa sogrice comigo, que é o meu cunhado, casado com a minha cunhada. Ai, que sogrice! Mas eu prefiro brincar do que dar uma resposta nela e isso ferir uma relação que não é uma relação de mãe e filha. É uma relação de sogra e nora, que pode ser cortada e nunca mais ser retomada. Então eu levo no bom humor. Ai, que sogra, Deus o livre. Hoje eu não vou nem lavar essa louça. Por quê? Porque é um caminho que vai dar para o meu esposo a chance de ele viver bem e ser abençoado. Eu quero que meu marido viva bem e seja abençoado. Meu amor, vamos honrar a tua mãe? Amor, já comprou o presente das mães? Amor, o aniversário da sua mãe tá chegando, você comprou? Quantas vezes eu fui comprar o presente da minha sogra? Quantas vezes? Quantas vezes eu dei o presente Dia das Mães para ela quando nós namorávamos e ele não deu? Mas é um princípio de honra. Para minha mãe, nunca ninguém precisou me pedir. Mas é um princípio de honra que eu emprego para o outro. E eu vou te dizer uma coisa, é melhor viver assim. E talvez você fale assim, por que eu vou honrar? Você está falando isso, Thaís, mas você não sabe como que foi o meu pai, a minha mãe. E aí o autor, ele fala que ele não conhecia o pai dele. O pai dele abandonou e a esposa dele começou a cutucar. Ron, a gente precisa procurar teu pai. Ai, o que você está mexendo, Ron? Você tem mágoa? Não tenho mágoa, nem penso, né? Porque homem é assim, não é? Ai, eu nem penso nisso. Ai, eu nem falo disso. Vamos procurar teu pai? Vamos procurar, porque olha, né? Tô precisando refazer algumas coisas. Foram. Muita busca, um país do tamanho dos Estados Unidos, acharam o homem. Encontrou o homem, teve uma conversa. 6 meses depois, esse homem morreu. Ele falou assim, aquela busca não estava relacionada a ele. Estava relacionada a mim. Quando você perdoa o seu pai que te abusou, a sua mãe que era uma bruxa, isso não está relacionado a eles. Porque, irmãos, ele não pode voltar no tempo. Assim como você não pode voltar no tempo, eles não podem voltar no tempo. Talvez hoje eles vejam quanto eles erraram, talvez hoje eles não vejam. Eles sejam a mesma piaba que eles eram há 30, 40, 50 anos atrás. Mas quem está numa prisão é você. O Senhor Jesus, ele fala, ele pega, um dia ele pega a minha Bíblia, marquei aqui, e ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para dar vida aos mortos e para pôr em liberdade os que estão presos. Que era algo que Isaías tinha escrito lá muito antes. Você está preso numa memória má. Você está preso num calabouço, preso numa lembrança de abuso. Ele não podia ter feito isso comigo. E sabe o que acontece? Você não consegue viver como uma pessoa que Deus quer que você viva. É como se você estivesse andando, sabe aquelas bolas grandes? Aquele peso grande? Então você vai andando e aquilo você vai arrastando. Sério, eu sei que tem abusos muito profundos. Eu sei que existem abusos sexuais. Eu sei que existem violências. E eu não vou nem pedir para que você olhe pela ótica. Apesar de que muitas vezes, quando nós temos mágoa dos nossos pais, pela personalidade que eles têm. Eles são ríspidos. Eles são grosseiros. Mas a gente olha para a história de vida deles e começamos a entender o que forjou essa personalidade. Então a gente também consegue entender e amá-los, apesar disso, mas não é disso que eu estou falando.
Eu estou falando de ser livre. Eu estou falando de não suportar o seu pai, mas de honrar. O princípio da honra que nós temos que dar ao nosso pai e à nossa mãe foi que Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que o teu pai, que fosse o espermatozoide do teu pai, e o óvulo da tua mãe, que gerassem você. Então foi através dessas pessoas que Deus deu a vida. Deus permitiu que você passasse por essa experiência traumática. Algum propósito Deus tinha em permitir que você passasse por isso. Algum propósito Deus tinha. E o propósito de Deus é bom. O propósito de Deus é bom. Deus preservou o que você tem, que é a sua vida. Então, viva! Quantos pais abusam dos seus filhos e matam, mas o seu não te matou? Por quê? Porque Deus quis que você estivesse vivo. Então use essa experiência para a honra e glória do teu Pai Celestial. Ah, mas Thaís, não é justo. Deus vai pedir contas a cada um, mas quem pede contas é Eu tenho escrito, eu já falei para vocês que eu troco de Bíblia com frequência, não falei? Quando minha Bíblia vai ficando muito escrita, eu preciso trocar de Bíblia. Mas em todas as minhas Bíblias, eu escrevo a mesma coisa, porque é uma tônica da minha vida. Perdoa antes que se enraize em você. Em Hebreus diz assim, não deixando que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A raiz de amargura perturba quem? A gente! Então, aconteceu um acontecimento ruim, uma palavra grosseira, volta! Não, já vamos fazer uma reunião familiar aqui. Não. Deixa pra lá. Irmão, se na porta do inferno tá escrito não tem nada a ver, na porta do céu tá escrito deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa com Deus. O crente salvo, remido no Senhor, não precisa ficar lembrando a Deus que ele tem que castigar o ímpio. Ele está ocupado demais com a alegria do coração, como dizem em Eclesiastes. Raramente essa pessoa fica pensando nas coisas ruins da vida, na brevidade da vida, porque ele está ocupado com a alegria do coração, fala em Eclesiastes. Eu amo esse versículo. Irmão, ser feliz ocupa a nossa vida. Fazer o devocional com o seu. Sabe o que é a pessoa feliz? Ela acorda com o sol raiando. Nossa, preciso fazer o café. Já preciso arrumar as coisinhas aqui. Opa, vou trabalhar. Aí no caminho, falar de Jesus com essa pessoa. Aí, daqui a pouco, são 10 horas da noite. Nossa, estou cansado. Você nem pensou naquilo. Você nem lembrou. Você estava ocupado sendo o que Deus quis que você fosse. Um obreiro da sua vontade. É lógico que você vai ter lembranças. Você vai porque nós não temos a capacidade de amar como o Senhor ama. O amor de Deus é tão perfeito, o nosso amor ainda não é perfeito, mas um dia nós seremos como Ele. Como que o amor de Deus é perfeito? Ele consegue se esquecer dos nossos pecados. Por que ele consegue se esquecer? Ele joga o pecado que nós temos no esquecimento. Então existe um lugar na minha mente que chama-se esquecimento. Você não esquece? Minha filha me perguntou se eu esqueço alguma coisa. Você não esquece algumas coisas que seriam boas para você se você tivesse lembrado? Por que você não esquece coisas que seriam boas para você se você tivesse esquecido? Esquece! Teve uma época da minha vida que eu estava muito magoada com uma pessoa, mas eu estava extremamente triste. E eu falei, eu vou cortar a relação de vez. E aí o Senhor sempre falando comigo, e eu me lembro, eu não posso mexer com água porque eu começo a pensar. Então estava eu lá lavando o quintal e estava pensando, aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Toda vez que eu pensar nesse assunto, eu vou pensar no estudo das meninas.
como que eu quero que elas façam estudo, onde eu quero que elas estudem. Eu programei a minha mente. Então vinha essa lembrança, eu falava assim, preciso pensar nisso. E aquilo ocupava tanto a minha mente que eu esquecia. Então você tem essa lembrança do abuso, pensa numa coisa boa. Toda vez que vier na tua mente esse abuso, essa violência, essa situação ruim, essa pessoa ruim, programa a sua mente, porque nós temos a mente de Cristo. Se Cristo joga no mar do esquecimento, você fala, eu estou jogando esse pensamento no mar do esquecimento agora. Deixa eu pensar numa coisa boa. Nossa, está chegando o casamento da minha filha. Nossa, minha netinha, que linda que ela é. Nossa, o que será que ela vai ser quando ela crescer? Nossa, meu filho está estudando. Será que ele vai aprender a ler e escrever logo? Você começa a ter pensamentos de propósito. Com quem nós aprendemos a ter pensamentos de propósito? Com Deus. Porque eu bem sei o que eu estou pensando sobre vocês. São pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então Deus pensa, quando Deus pensa sobre você, Ele pensa de propósito. E Ele pensa como um propósito. Ele está programado a pensar o bem. Então, quando eu pensar no meu pai e na minha mãe, eu estou programando a minha mente para pensar bem e não mal. Para quê? Para ter um futuro, para ter esperança. Porque você vai semear a morte dentro de você. Eu gosto da bispa Sônia Hernandes, ela falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, o filho dela morreu. E quando o filho dela morreu, estava lançando aquele filme A Cabana. É um filme lindo, 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 e fez muito sucesso. E esse filme, A Cabana, fala de um pai que perdeu a filhinha. A filhinha foi violentada e assassinada. E aí ele se encontra com Deus nessa cabana. E Deus vem falar com ele várias coisas. E ela falou assim, por que eu vou assistir esse filme? Para me estrupiar? Ela falou desse jeito. Para me estrupiar? Esse filme não é para mim, porque eu acabei de perder um filho. Eu não tenho condição de assistir um filme de uma pessoa que perdeu um filho. Então não. Eu preciso fazer coisas que me dão alegria, que me dão esperança, porque eu preciso sair desse luto. Você entende o que é inteligência emocional? Eu não preciso me afundar nesse poço. Irmãos, quando Jeremias foi jogado naquele poço, ele ficou olhando, esperando, até que Ebed-Meleque veio resgatar. Existe gente aqui que parece que se sair do poço vai se jogar de novo lá. Solta a ligadura da mágoa. O Espírito de Deus estava sobre Jesus para pôr você em liberdade. Para de trancar a cela do lado de dentro. Esquece isso. Já passou. O que a gente fala para o nosso filho quando ele vem machucado para nós? Ontem a Maria Alice caiu no parquinho. E ela contou uma história mirabolante. O Wagner foi até lá para ver o que tinha acontecido. Porque a gente ficou tão assim. A hora que o Wagner voltou, ele falou assim, não é nada disso que ela falou. Mas ela estava com o joelho sangrando. E eu abracei ela e falei, já passou. Já passou. Filha, já passou. Deus quer te abraçar hoje e dizer, já passou. Já foi. O que minha mãe falava quando eu caía? Pulou, pulou, pulou. Você imagina a pastora falando assim? Pulou, 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 pulou. Passou. Já foi. Olha tudo que Deus te deu agora. Ele te deu teus filhos, Ele te deu teu marido, Ele te deu tua casa. Ele te deu uma situação que você consegue comer o que você quer comer. Andar onde você quer andar. Pensar o que você quer pensar. Quantas pessoas não conseguem? Eu lidei com crianças de abrigo, irmãos. Eu vi a ferida sendo feita. E quando elas são adotadas, eu nunca mais... São experiências que a gente vive que a gente fala assim... Eu não sei explicar o que muda naquela criança que foi adotada. Mas quando ela entrava de volta na escola, trazendo os seus pais e não mais os tios do abrigo,
estavam com a cabeça erguida. E elas diziam para mim assim: esse é meu papai e essa é minha mamãe. Querido, você foi adotado. Nós temos uma unção de adoção que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu não vivo mais naquela lembrança, porque já passou. Pulou, passou. Eu vivo no reino do Filho do amor. E o amor é perfeito. E o amor perfeito lança fora o medo. Esquece. Antes que se enraize em você. Se já está enraizado, eu vou te dizer uma coisa. Quando as coisas estão enraizadas, quando você vai podar uma árvore e ela está muito grande, e ela já tem as raízes profundas, você vai tirar aquela raiz e você vai ter que jogar óleo ali, porque ela tem uma capacidade de brotagem. Agora, quando você tira uma raiz, uma pequena raiz que foi semeada, ralhada só, você joga ela fora, você nem se lembra. Perdoa logo. Perdoa logo. Decida perdoar. Eu tenho mais alguns versículos para dividir com vocês. Thaís, mas e aí? E aí? Né? Eu vou ter que conviver com essa pessoa? Aqui em João, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim, ó: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, a melhor maneira da gente soletrar a palavra amor não é A-M-O-R, é T-E-M-P-O. Tempo. Se você ainda tem o seu pai e a sua mãe com você, honre o seu pai e a sua mãe. Enquanto eles estão vivos, existe um propósito para eles ainda estarem vivos. Honra o teu pai e a tua mãe. Passe tempo com eles. Ah, mas você não sabe como eles são. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Mas o meu pai que abusou de mim ainda está vivo. Vá e passe tempo com ele. Se você precisar falar, fale assim: eu vim aqui para te dizer que eu te perdoo. Você pode não estar livre do que aconteceu, mas eu estou. Você vai vencer o mal com o bem. E o bem, ele tem um poder muito maior do que o mal, quando empregado. Você consegue ter o poder da situação. Quando você decide enfrentar o mal, você está com o poder da situação agora. Você tira de você uma capa de vítima, porque você não é mais aquela criança. Existe uma terapia chamada constelação familiar. E é uma coisa interessante nessa terapia, eu nunca participei, então não posso dizer com propriedade, mas uma coisa que eu achei interessante, de pessoas que participaram e contaram, é que eu vou compartilhar uma experiência. Então, uma colega minha, ela ia até o bar buscar o pai, né? A mãe mandava ela no bar buscar o pai. E ela é uma pessoa extremamente ansiosa. E aí, na terapia, ela ia representando. Então, vem aqui, você é meu pai, vem aqui, você... São pessoas que estão ali e você projeta aquela pessoa. E aí, uma hora, ela pegou assim na mão daquele e falou assim: então, agora conversa com seu pai. E ela pegou na mão do pai. Aí o terapeuta falou assim: por que você pegou na mão do seu pai? Aí ela falou assim... Aí ela lembrou. Ela lembrou quando ela era criança, porque a gente vive tão automaticamente que a gente não entende que aquelas experiências de lá mexem com a nossa personalidade até hoje, com quem nós somos. Por que eu grito desse jeito? Por que quando eu vejo eu já estou gritando? Por que eu dou risada tão alto? Por que eu não consigo me expressar bem? Por que eu não consigo falar em público? Por que eu tenho alguns bloqueios, algumas experiências? E a hora que ela pegou a mão ali daquela pessoa, ela falou assim: porque eu ia buscar ele no bar. E aí o terapeuta falou assim: você não tem mais 4 anos. Você não está mais buscando seu pai no bar. Para de ser ansioso.
ansiosa. Você não tem essa responsabilidade. Porque ela ficava tão ansiosa que ela tinha que trazer o pai. E agora tudo ela tem que fazer, ela tem que fazer, ela tem que fazer. Porque senão vai acontecer alguma coisa. Então você entende como que aquilo mexeu? Irmãos, acabou. Você não tem mais 13 anos. Você não tem mais 8 anos. Você não tem. Meu tio, ele é terapeuta, e ele falou pra mim assim: Thaís, a minha criança tem 4, que foi quando ele sofreu o abuso. Eu preciso me lembrar sempre que eu não sou mais aquele homem. Aquela criança de 4 anos que passou por isso. Eu não sou mais. Hoje eu sou um adulto. Hoje eu consigo me defender. Hoje eu sei o que fazer. Então para de viver naquele lugar. Liberta a você mesmo. Perdoar. Perdoar é libertar alguém da mágoa e descobrir que quem estava preso era você. Infelizmente, as consequências do pecado, e eu vou falar infelizmente, porque não é bonito. Quando nós vemos a pessoa que nos fez mal, principalmente se é o nosso pai ou a nossa mãe, pagar, não vou falar pagar, colher, porque a nossa vida, eu não acredito eu particularmente, eu acho que tudo é uma colheita. Eu não acho que é punição, porque eu acredito num Deus de amor, mas eu acho que é uma colheita. Eu acho que Deus dá uma boa semente pra gente semear, e muitas vezes a gente semeia sementes ruins e a gente colhe coisas ruins. Então eu acredito na colheita boa ou na colheita ruim. Quando a pessoa colhe, e esses dias eu até falei pro meu pai e pra minha mãe, eu falei, vocês já estão na época que vocês só vão colher. Chega uma idade da vida que você está colhendo. Muito mais do que está semeando. Lili e Vinícius estão no começo. Estão semeando. Já chega numa idade que a gente está colhendo. Não é bonito de ver uma pessoa colher. Há uns 18 anos atrás, nós recebemos a notícia que meu sogro estava com câncer no pulmão. Eu não conheci o meu sogro, já faz 18 anos que eu estou com o Wagner. E ele teve um divórcio, uma história de abandono, né? Muito parecida com essa do autor. Né? O pai dele foi embora, não ligava, simplesmente como se ele não tivesse pai. E eu achei assim, quando ele soube que o pai dele estava com câncer, ele conseguiu o telefone e ele ligou e colocou as meninas para conversar, né? Estava lá em Rondônia, colocou as meninas para conversar com o avô, chama de vovô, é o vovô L, você não conheceu. E o meu sogro teve uma morte muito triste. Ele morreu com 40 quilos. Ele teve uma morte muito triste, ele morreu seco. Inclusive a mãe dele gritava para ele que ele ia morrer seco. Você vai morrer seco. Cuidado, mãe. Se você falou uma palavra de maldição pro teu filho lá atrás, quando ele era criança, quebra essa palavra. Quebra, viu? Se você tem essa lembrança, eu falo assim pra Deus, já entendi. Se eu pensei, é porque é. Se você pensou aí, é porque é. É isso aí mesmo que você pensou. O Espírito Santo está trabalhando. Se você falou uma palavra pro teu filho, quebra. Eu quebro agora essa palavra, eu divido as sílabas e as letras, nunca vai acontecer na vida do meu filho, porque eu o amo. Me perdoa, Senhor. Não fique justificando o seu pecado. A mãe dele falava que ele ia morrer seco, e ele morreu seco. E as pessoas se lembraram que a mãe dele tinha falado que ele ia morrer seco. E a gente às vezes fala palavras que a gente não sabe nem o significado. Idiota, cretino. A gente não sabe o significado dessas palavras. Maldito. Ai, maldita a hora. São palavras que têm um poder. Então, cuidado. E o Wagner conversou com o pai. E foi uma história muito, muito louca, porque ele deixou uma filha lá em Rondônia, que é a cara da Ana Clara. É assustador como essa criança é igualzinha a Ana Clara. Ela tem 12.
Wagner tem um relacionamento com essa menina que vocês não acreditam, de maninho e maninha, eles nunca se viram. E ela fala assim: você me ama, maninho? Porque ela é a filha fora do casamento. Ela é a filha que ele teve quando ele deixou o Wagner aqui. O Wagner tinha 17, 18 anos, mais ou menos. E ele fala: eu amo você, porque você não tem culpa do que aconteceu. Irmãos, há um caminho de volta. As histórias, para vocês terem uma ideia, eu demorei 4 anos para saber o que tinha acontecido. O Wagner não me contava. Era uma ferida. Mas o Senhor ainda está curando. Existe esperança quando nós nos abrimos para a cura de Deus. Tudo pode ser restaurado. Eu estou falando de tudo. Se você foi abusado e você não consegue ter uma vida sexual plena, a vida de Cantares, que é a vida sexual que Deus criou para o homem e para a mulher, para essa história de figura de Jesus e da igreja. Cantares é uma figura de casamento. Ela está falando de relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Isso, a figuração, se alguém usa, glória a Deus por isso. Mas essencialmente a Bíblia ela é literal. Ela está falando de uma relação. Se você não tem isso na sua vida, Deus pode restaurar tudo. Como é que um homem e uma mulher estão de manhã depois que eles se relacionam? No dia seguinte: ai, amorzinho. Ai, benzinho. Ai, te amo. É com Deus. Tchau. É essa vida que Deus quer para nós. E não uma vida oprimida, fechada, medrosa. Eu estou dizendo para você que Deus pode restaurar tudo. E Deus pode restaurar tudo. Não vai ficar nada, mas você tem que fazer a sua parte. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva. Por quê? Porque quem proporcionou a vida a você foi o espermatozoide do teu pai, o óvulo da tua mãe. Então a vida está ligada a quem te gerou. Quem te gerou? Sua primeira casa, tua mãe, teu pai. Então para você viver, você tem que honrar quem proporcionou que você vivesse. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem. Para que você vá bem. E viva na terra que Deus te dá. Olha quanto que tem isso. Ir bem, viver e ter a terra que Deus me dá. Você precisa de mais alguma coisa além disso? Você precisa de mais alguma coisa além de viver bem na terra que Deus te dá? Vivendo muito bem? É uma bênção completa. Para de olhar para o seu pai e para sua mãe com um olhar de acusação. Você também não é perfeito. Eu sei que o que eles fizeram foi errado. Eu sei que eles erraram. Mas olha para eles como alguém que não conheceu o que você conhece. Que não deram ouvidos para o que você deu. Que não acolheram a salvação que você acolheu. Efésios 4, para nós terminarmos. Essa aula, irmãos, eu acho que a gente podia assim fazer uma série de aulas sobre isso. Porque abre feridas que nós somos adultos, já somos maduros, esquecemos que temos. E por isso muitas vezes não estamos indo bem na nossa vida. Esquecemos de quebrar o ciclo. Até aqui. Minha mãe gritava, minha avó gritava, eu não grito. Meu pai batia em mim. Meu pai me dava soco. Você já viu o pai que soca o filho? Não é uma correção. Não é uma correção, é uma sova. É uma vingança. Corrigir o filho não é uma vingança. Parou em mim. Vamos dar um soco no meu filho? Pô, não. Não tô na rua brigando com um malandro. Parou em mim.
amaldiçoava. Como é que falava a menininha? Capetada! Ela, em nome de Jesus, nunca vai falar para alguém que a pessoa é encapetada. Aquela minha aluninha. Minha bisa me chama, tia, de encapetada. Capetada, capetada! Efésios 4, versículo 26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Então Deus está falando que a gente não vai ficar bravo? Ai, a gente vai. Não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Apazigua. Conversa aí com você. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Se você não sabe como conversar com você, eu vou te ensinar um versículo. Repete assim comigo. Por que você está brava? Ó minha alma. Espere em Deus, pois ainda louvarei. Essa é uma conversa que pode ter com você. Por que você está perturbada? Substitui só o nome que você está. Você está com inveja, minha alma? Por que você está com ciúme, minha alma? Por que você está brava, minha alma? Por que você está triste, minha alma? Espere em Deus, pois ainda louvarei. É uma conversa com você. Então apaziga o seu coração, eu sei. Estou terminando. Não deem lugar ao diabo. Se você tiver que dar um lugar para alguém, você vai dar lugar para o diabo. Você vai pôr uma cadeira para o diabo sentar na sala do teu coração e semear as mentiras dele na sua vida. Aí aqui, ó, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar o outro. O que eu estou fazendo com o outro? Construir o outro. Vamos trocar a palavra edificar para construir. Somente vai sair da minha boca a palavra que constrói o outro. Não que destrói, que constrói o outro. Inclusive dos seus pais. Palavras de honra, princípio da honra, para que construam um outro, conforme a necessidade. Para de ficar falando que não precisa. Conforme a necessidade, para que conceda graça a quem ouve. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para a redenção. Você está selado com o Espírito Santo de Deus para quê? Ai, para viver coquejando, para ficar preso lá quando eu tinha 10 anos. Não, para a redenção. Você já está liberto. Olha a obra que Deus fez na sua vida, esquece isso, já passou. Livrem-se. O que você vai se livrar? Joga fora. Sabe aquilo que você jogou fora? Aquela frigideira embolorada, horrível, horrorosa que você tinha? Você falou assim, um dia você pegou aquela frigideira e falou assim: nossa, acho que tem que jogar fora. Aquele garfo sem uma ponta. Aquele pano de prato que sangue de Jesus tem poder, ele não serve nem para limpar mais a poeira. Aí você falou assim: vou jogar fora. Livre-se dessa amargura, igual você jogou fora aquilo. Olha hoje para essa amargura e fala assim: nossa, eu preciso jogar isso fora. Livrem-se de toda amargura, indignação. Eu tenho o direito de estar indignado. Não tem, não. Todos pecaram e carecem da glória, da misericórdia de Deus. E ira, gritaria, calúnia, livra-se disso. Bem como de toda maldade. Eu vou ser mau, eu farei a ele conforme ele fez comigo. Não, livra-se disso. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. E aí no capítulo 5 diz assim, ó: sejam imitadores de Deus como... Vamos lá? Sejam imitadores de Deus como... Você é um filho amado. Para de viver como um filho que não é amado. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Honra teu pai e tua mãe. Sabe por que você vai honrar teu pai e tua mãe? Porque você é um filho amado de Deus. Quando Deus está ouvindo seu louvor aqui no culto, ele faz assim, ó: te amo. Como que você faz com teu filho quando ele está apresentando lá na escola? Ai, eu sou uma derrota nessas coisas. Eu faço as minhas passar vergonha. Linda! Mamãe ama! Coisa gostosa da mãe. E elas fazem pra mim. Deus faz assim pra nós, irmão. O amor de Deus nos constrange. Eu constranjo minhas meninas. Ai, que coisa linda da mamãe, que coisa gostosa! Elas ficam constrangidas.
Deus faz isso. A Vera chega aqui e Deus fala: linda, te amo, Vera. Que bom que você veio. Ai, papai tava com saudade de você, Vera. Senta aqui, conta pro papai como é que foi a tua semana. Ah, você tá triste? Papai vai cuidar disso. Vai embora, deixa que o papai cuida. Esse é o nosso Abba. Para de pôr Deus como o Senhor no trono. Tá bom, próxima oração. Não é esse Deus que nós temos. O nosso Abba nos abraça. Pai, muito obrigada por ser o nosso Pai. Nós temos uma referência de Deus, de amor, que é o Senhor. Se nós não tivermos pais dignos de ser honrados, eu tive, graças a Deus. Mas eu sei que muitos irmãos aqui não tiveram. Então eu lhe peço que eles imitem ao Senhor o jeito que o Senhor ama o pai deles, que eles amam. Porque eles são filhos amados de Deus. É o que eu te peço, Senhor. Hoje eu vou te pedir, ensina-nos a honra dentro do nosso lar, ensina-nos a honra nas nossas relações. Eu sei que muitas vezes a gente vai pôr a mesa bonita, o filho vai derrubar a jarra de suco e a gente vai falar assim: não adianta nada. Adianta sim. Senhor, tudo é uma oportunidade para nós sermos, empregarmos a honra de Deus. Eu te peço em nome de Jesus. E assumimos o compromisso do Senhor de empregarmos em nós o princípio da honra. Honrar a Deus sobre todas as coisas, ó meu Pai. E honrar aos nossos irmãos, amando-os como o Senhor amou a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Eu não tenho meu